It's time! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do It's Timecast. Eu me chamo Andrei Perini-Burger e o meu convidado de hoje, ele é graduado em gastronomia, ele é professor, ele é empresário, ele é consultor de gastronomia, ele é cozinheiro profissional e também chefe de cozinha no Domo Chef. Com vocês, Marcelo Caramori, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, bom estar aqui contigo. Digo mesmo, é um prazer enorme ter você aqui. Nosso, Confesso, não te conheço muito bem, só conheço a sua gastronomia, que é maravilhosa. Então hoje vamos trocar uma ideia, conversar aqui um pouco para o pessoal que está nos acompanhando aí, entender um pouquinho quem é você e tudo mais. Então, para a gente abrir os trabalhos, peço essa gentileza. Sim. Você se apresente, fale quem você é, de onde você veio, o que você faz, Marcelo? Tá certo, meu nome é Marcelo, eu trabalho com gastronomia já há algum tempo, são 19 anos que eu faço isso. Começou ontem. E assim, eu trabalho hoje no Domo Chef, que é minha casa, né? Uhum. É minha empresa, no caso. Então, sou chefe de cozinha, porque a cozinha eu chefio, mas eu sou um cozinheiro, como deve ser dito, né? Ótimo. Existe essa confusão, né? Cara, sou chefe de cozinha, mas da onde? Eu trabalho lá, mas com quem? Tal. Aí vê-se que eu nem é responsável da cozinha, mas ele é chefe. Chefe é um cargo, né? Sim. É confuso isso um pouco, porque também quanto às formações de cozinheiro, hoje em dia elencam o nome chefe também por conta de uma forma de venda, né? Isso dá um título, então ajuda também a lubrificar a venda para quem quer cursar, né? E para quem quer vender o produto curso, né? Mas eu como profissional já acredito que posso falar com propriedade nisso, é que cozinheiros somos. Depois chefe disso ou daquilo, né? Patisserie, chefe tramitier, qualquer coisa. Você pode na cozinha assumir vários postos, várias funções. Vários cargos de chefe dentro da cozinha. Isso aí. Daí você é chefe daquele setor. Você não é cozinheiro para tudo, né? Perfeito. É isso aí. E Marcelo, da onde que você é? Eu sou daqui do lado de Joaçaba, sou do município de Joaçaba, sou nascido e criado ali. E me formei na Univale, em Balneário Camboriú, fui para lá estudar, fiquei um tempo lá. Ótimo. Onde também tive rodei lá em vários restaurantes. Balneário Camboriú não precisa muita explicação, é uma cidade turística extremamente desenvolvida, né? Altamente gastronômica. Altamente gastronômica, tem uma responsabilidade nesse setor muito grande, porque tem muita opção lá e é um polo também para atrair cozinheiros do Brasil inteiro, do mundo. Até trabalhei com gente lá de alguns países em Balneário Camboriú, em Santa Catarina mesmo. Sim. Trabalhei com vários estrangeiros, na verdade, várias nacionalidades, não só ali em Balneário, também em Joaçaba, que eu também tive um tutor que foi um grande mestre para mim, que foi quem me ajudou a iniciar. Né? Klaus Malco, também conhecido lá. Teve o Kraftwerk restaurante, que hoje já passou na mão de um, que passou para a mão de outro. Trabalhou e tem também outro lá cozinheiro no Kraft? Lá. Sim, quando ele iniciou. Nossa. O Kraft, se eu não estiver enganado, acho que foi 2003, 2004 que ele iniciou. Mas acho que foi começando o verão de 2000 no final de 2003, vamos colocar assim. E eu entrei logo em seguida lá. Isso logo quando você veio lá de Balneário? Eu fazia os estágios, né? Eu trabalhava lá em Balneário Camboriú. Tem estágio também na faculdade de gastronomia. Na verdade, assim, já que você tocou no assunto, trabalhei lá no Kraft, é que assim, o Klaus, esse cara que eu estou falando aí, ele não mora mais aqui no Brasil, ele é austríaco, origem austríaca. E eu fiz amizade com ele quando eu estava servindo lá em Joaçaba. E o restaurante dele ficava, o primeiro restaurante dele, não o Kraft, tinha um outro chamado Styria, que ficava bem ali na frente. Então eu sempre quis ser cozinheiro, né? Desde novinho. Então aquilo me chamava atenção, porque ele sendo um profissional, eu já ficava olhando para ele diferente, né? Eu quero ver como é que é, para ver se isso que eu tenho na cabeça realmente é o que eu quero. Aí lá naquele restaurante, no Styria, antes disso, né?
Eu já fui lá, tá? Ele me abriu a porta, deixou eu entrar, disse, posso conhecer aí? Ele disse, o que você... Né? Aí me deu a oportunidade. Ótimo. Né? Essas coisas na vida, né? Perfeito. E daí, quando eu fui fazer minha faculdade de gastronomia, eu tive a oportunidade de fazer uma boa faculdade lá, e eu trabalhava numa empresa que os fundadores até são da minha família. Eu tinha o aval de poder sair nas férias da faculdade de lá. Né? O meu pai, que trabalhava nessa empresa, trabalha até hoje, mandava uma pessoa para ficar no meu cargo lá, de Joaçaba. O cara ia para Balneário Camboriú, eu ficava no apartamento que era onde eu morava, né? Então, tudo 10 também. Tudo 10 também, então tipo, ajudava, né? O pessoal ficava um mês lá trabalhando e férias, meio que trabalho / férias, né? Mas enfim, eu vinha para cá nas férias e trabalhava no craft. Assim eu fiquei fazendo durante todo o período, foram 4 vezes assim, daí depois eu me encaixei na equipe por definitivo, fiquei um tempo lá. Né? E andei por aí, depois voltei para Joaçaba, inclusive trabalhei com a família do Klaus lá na Áustria também. Na Áustria? Isso, Poxa. falei, uma vez veio o pai e a mãe dele para cá, o finado pai dele, já não tiver, né? Aquela história, vamos lá. Eu ia para Portugal. Já tinha acertado lá, estava indo para Algarve, e esse austríaco do interior assim, disse, Portugal não é legal, você tem que ir para um país melhor, né? Venha para a Áustria. Tal. Ele falando isso. Você venha para a Áustria é melhor, não sei o quê. Bairrista, né? Europeu, né? Todo o europeu aqui é melhor, o outro não, aqui o outro fala que não, o outro... Daí, bom, enfim, fui para a Áustria, né? Sem saber falar alemão, mas muito pouco, assim, inglês. Mas me virei muito bem, aprendi a falar um bom trecho de alemão. E assim, fui pegando experiência, né? A ponto de hoje poder ter o meu negócio. Até eu acho que não só pela... o lance de ter a empresa de restaurante, hoje tem um restaurante, digo empresa, é justamente a vontade de ter sempre ser sempre cozinheiro, né? Ótimo. Eu acho que a gente vai chamando, né, tal da atração e tal. E aconteceu de eu ter lá hoje. Eu acredito que tá com uma visibilidade boa, né? São 11 anos que eu tô ali, me expressando gastronomicamente. Não é fácil porque é uma área que tem concorrência em todo lugar, todos os setores, né? Então não vou dizer que eu sou só porque gastronomia, não existe isso. Todos os setores têm, e que bom que tem, porque a gente se desenvolve com isso. Ajuda a crescer, a ser desafiado, a fazer algo diferente, né? Isso. E eu me sinto perdido se eu não tiver uma concorrência, sabe? Eu até comentei esse final de semana, tô com um rapaz novo lá na minha cozinha, e daí ficamos no final do dia de sábado, eu terminando de arrumar as coisas, ele ficou me ajudando. E a gente comentou sobre isso, sabe? É bom ter uma concorrência. O Klaus, que eu estava falando, foi meu primeiro concorrente, que eu digo assim, que eu achava o máximo, porque como ele já era... já foi o meu tutor, assim, vamos dizer assim, professor, né? Um dos que eu tive, né? Tive faculdade, E quando eu abri meu restaurante, ele ainda tinha o dele, né? Antes de ir embora do Brasil. Então tinha essa concorrência / amizade, sabe? E me servia como um norte. Quando ele foi embora, perdeu o norte. Eu me senti, sabe, sozinho, assim, perdido. E fiquei assim por um bom tempo, mesmo tendo outros cozinheiros que tinham uma expressividade boa, mas para mim eram irrelevantes, sabe? Porque não eram nada demais. Sim. Então eu olhava e disse, bom, agora tem que tentar. E não estou dizendo isso como dizendo que eles eram irrelevantes, porque para mim quem realmente representava a gastronomia profissional era o Klaus. Os outros estavam tentando, talvez, né? Talvez até tivesse E era até quem você se espelhava? Era, exatamente. Mas e aí foi. Então a concorrência, sim, tem que ter. Né? Então para mim é bom. Tem hoje em Joaçaba
né? Falando do craft, tem o craft lá também ainda, né? Sobre tutela agora de um outro profissional que também é muito bom. Sim. Que também acho um cara fantástico. Enfim, então temos aí tem outros restaurantes. Então, Perfeito. e seguimos aí, né? Como deve ser, né? Ótimo. E Marcelo, conta pra gente então, você falou que então você começou a trabalhar nesse ramo lá em Balneário ainda, e eu lembro que até um tempo atrás entrevistei aqui uma pessoa, o James Lenzi, que ele foi dono do Vrulenbach e também do Sky Beach lá em Balneário, 2 casas de gastronomia também e tudo mais. Ele falava que era uma loucura, porque, bom, no Sky ele falou, chegava a passar 5.000 pessoas num dia. É loucura. Então é loucura. Lá em Balneário, Doideira. como que era, pode citar onde você trabalhou? Eu trabalhei, eu acho que nem sei, eu acho que o único que está aberto ainda, que eu participei da inauguração, é o Guacamole. Certo. Né? Lá na Barra Sul. Porque os outros eu não sei se ainda existem, né? Então, trabalhei com restaurante de comida indiana, trabalhei tailandesa, já trabalhei como sushi bar, no sushi bar que também não abre, não existe mais, era na frente do mar, já muda. Porque Balneário Camboriú é muito expressivo, né? A volatilidade de aberturas de restaurante lá é muito alta. E assim também é o fechamento. Entende? Às vezes as pessoas empreendem na gastronomia de maneira meio sonhadora e não entendem que é uma empresa como existem desafios, né? Não é só um teatro, né? Imagino que é grande, porque a gastronomia talvez você não dependa só de você, vai depender de fornecedor para entregar coisas de qualidade, e é uma cadeia. É uma cadeia, todos os profissionais você tem que manter, é uma equipe toda, né? Sim. E isso eu digo para todos, por isso que eu não falo, eu estou aqui como representante da gastronomia, mas isso em qualquer setor, né? Então você tendo uma equipe, você tem que saber comandar, saber gerir, fazer com que ela também contribua para o crescimento e longevidade da empresa, né? Perfeito. E isso não é só gastronomia, pode ser numa empresa de sapatos, pode ser uma empresa de ônibus, pode ser qualquer coisa. Então, isso faz parte. E lá em Balneário Camboriú, acho que a única que está aberta aí é essa. Eu trabalhei lá na abertura. A minha carteira, que eu tinha carteira assinada, não era nem Guacamole, era uma outra razão social, acho que eles já viam. Sim. Hoje já deve ter mudado isso. Mas posso dizer que tive a honra, né? Os caras estão lá até hoje, acho que tem uma lá em Florianópolis, eu não sei mais aonde. Joinville tem. Joinville. Tem alguns... Então, a primeira casa eu estava lá. Nessa casa eu trabalhei com o chefe da cozinha, era um californiano. E eu trabalhava junto com outro que era francês também, da mesma idade que eu, um guri novo. E foi uma experiência boa. Poxa, então assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas de várias etnias, né? Isso abriu muito a minha mente. Eu trabalhei isso em Balneário Camboriú, como eu acabei de te falar, com o Klaus, lá na Áustria. Na Áustria tinha pessoas de várias nacionalidades também na cozinha. Né? Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Iugoslávia, né? Que hoje não é mais, né? Mas enfim, aquele pessoal que vinha, onde que era o nome? Esses países orientais da Europa Oriental, o pessoal costumava vir muito para trabalhar, porque como era a moeda europeia, agora o euro, né? Evidentemente, e eles levavam o euro para o país deles, né? O brasileiro hoje também faz, exatamente. Então isso me ajudou também, porque eu vi e conheci muita gente assim. E italianos também. Ótimo. Então assim, olha, a verdade é a seguinte, não é por ter trabalhado com etnia ou isso, aquilo, é mais quando a gente quer mesmo, né? Aí você vai procurando meio que empírico, assim, isso. Você vai entrando na mente de quem está dentro do ramo e vendo o que é aquilo que é importante trazer para você. Agregar. Aí você vai fazendo essa pesquisa. Então, eu posso dizer isso, até se tem alguém que possa estar vendo o podcast, que entenda isso. Quando você quer alguma coisa, você vai procurando sem querer querendo, como dizia o Chaves, né? Mas, enfim, você vai procurando dentro daquelas pessoas que você admira e vai tirando um pouco dali, um pouco daqui e tal. E vai montando uma estrutura dentro da tua pessoa para fazer o teu trabalho. Eu hoje tenho o meu restaurante, que eu já falei, já falamos e tal.
Estou fazendo o meu trabalho lá, mas o começo foi bem difícil. E se eu não tivesse tido esse cuidado de fazer essa garimpagem dentro dos profissionais que eu admirava, que até hoje admiro, até dentro desses locais, porque Balneário Camboriú, acho que eu passei por uns 7 restaurantes, 8, porque eu falei antes, né? Existem abrir e fechava. Abre e fecha direto. Isso. E hoje eu não acho certo, né? Mas enfim, eu fazia isso. Eu entrava, ficava 3, 4 meses. E era o meu objetivo, enfim, ficar isso só. Pegar a bagagem. Eu olhava, via o que eu queria, entendia a logística de trabalho, né? Compra tal, como é que é o atendimento, como é que faz, como é que isso, tal, observava tudo. Já deu, vamos embora. E isso já pensando em lá na frente montar o teu próprio negócio? Certeza. Então eu já vinha lá atrás, né? 2005, 2006, 2007. Já tinha essa vontade. Para 2011 eu abri. Daí eu vinha sempre mas tinha vontade, mas não sei se isso era tão latente quanto, né? Mas eu lá no fundo, no meu inconsciente, eu sabia que precisava prestar atenção nisso. Então eu entrava em vários restaurantes, vários tipos. Aí trabalhei em buffet, o que eu menos gostei de todas as modalidades. Até hoje eu não gosto, entendeu? Eu gosto do à la carte, fazer prato. É como montar uma tela, né? Você passa... É uma arte. É uma arte. E é uma arte que vai ser destruída rapidamente, né? Mas ela é boa. Você faz rápido, né? Então, para mim é muito mais divertido montar um prato de comida quente. Não me refiro somente a fazer sobremesa ou uma salada, mas um prato mesmo. Perfeito. É o que mais me encanta. Então, isso sempre foi um objetivo, aprender aquilo ali. E trabalhei em hotel, já trabalhei com consultoria. Estou aqui contando um pouco da minha história, não sei se é isso que você quer, né? Mas certo, tá ótimo. Então é isso, que eu trabalhei com consultoria também. Então quando eu me dei conta, o que eu sabia por ter feito sem querendo, né? Mas fazendo aquela pesquisa, indo aqui, ali e tal, entendendo. E quando eu vi que eu tinha uma certa noção de fluxo, de como montar uma empresa, eu antes de abrir a minha, porque eu não tinha dinheiro, né? Começo de assunto, eu montava dos outros. Então eu vendia consultoria. Mas ajudava essa consultoria somente a gastronômica ou nesse contexto geral, desde encontrar fornecedor, fluxo de caixa, contratar pessoas, tudo isso? Tudo isso. Inclusive fichas técnicas, né? Precificação, como montar um restaurante visando tal público, né? Ainda trabalha com isso? Não tenho tempo. Não tenho. Adoraria. Na verdade, se eu parasse, talvez hoje com o restaurante, eu voltaria a fazer isso, até porque o restaurante me deu muita bagagem, sabe? Mas é só lá que você teve, mas é só lá dentro daquele universo pequeno que eu vivi ali. Já dá para dizer que eu tenho uma boa bagagem. Porque se eu conseguia antes sem ter... Imagine agora, depois de 11 anos tendo o próprio negócio. E eu acredito que seja um caso de sucesso, que eles são uns cases de sucesso. Porque mesmo estando no meio do mato, que eu consigo dizer que né? Porque o Joaçaba nós estamos lá, nossa região Santa Catarina é uma Europa brasileira, né? Em vista, se você sair pelo Brasil, você vai ver que nós não estou falando isso. Eu sou bairrista, beleza? Então vou falar bem de Santa Catarina, independente de quem não gosta. Eu vou falar bem do meu estado, Mas eu vejo que a nossa cultura, ela é muito forte no sentido de indústria, no sentido de organização. Então, eu acho que isso também, historicamente, da nossa colonização. Da nossa colonização. Então, isso reflete também no que nós somos hoje, né? Ótimo. Isso reflete muito e numa visão nacional, tá? Então, eu percebo que a gente tem muito para oferecer. Então, se eu fosse sair daqui, sair daqui hoje, de Joaçaba, terminar o Domo Chefe, que eu comando hoje, eu ia fazer isso aí.
Consultoria pela experiência que eu tenho. Ótimo. E volta. E eu acho que tem muita gente que gostar de contratar o que eu faço. Eu acho que sim, porque no fim não... Eu me colocar para o mercado. É evidente que eu ia ter que achar canais para vender esse produto, né? Porque eu estou meio desatualizado com os canais de venda. Né? É só para tô aqui, público ali. Aí esperar que as pessoas venham. Não, também não é assim, né? Eu não sou tão hipócrita, mas eu sei que teria que me atualizar nesse sentido. Mas enfim, não, toda novidade tem um desafio, né? Perfeito. Então é isso aí. E Marcelo, e a vontade de trabalhar com gastronomia, você falou que veio de muito pequeno, mas surgiu como? O que tem? Não eu sabe? Eu gosto. Sempre se encantou desde pequeno. Eu gosto. Nossa, desde os 10, 11 anos que eu sempre antes até. Só que eu não tinha entendido ainda que era o que eu podia fazer, entende? Eu gostava sem entender. A criança a gente só gostava, não só gostava, admirava, poderia ser um negócio. Isso até quando eu era mais novo eu gostava de olhar as cozinhas funcionando. Então eu olhava, ficava olhando. Mas não entendia que isso poderia ser uma profissão, até porque eu achava que ia fazer outra coisa da minha vida, né? Desde cedo eu já me perguntava se eu ia ser capaz de usar um terno e ficar sentado no escritório, né? Eu já sabia que isso eu não ia fazer. Então, pelo menos uma boa parte de outras profissões já tinha posto... eliminado. Porque isso já não serviria para mim, né? Eu até tentei, passei no vestibular. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz por um monte de coisa. Passei por um monte de coisa, mas comecei alguns cursos. Publicidade e propaganda, fiz direito, passei para agronomia, passei para odonto, biologia, tipo, meio louco assim, sabe? Mas passei porque eu achava que talvez passando eu ia me encantar, mas não era, o negócio era isso mesmo, era gastronomia. E desde cedo, cara, desde os 11, 12 anos eu via que fazia umas receitas, até tenho hoje no meu restaurante, tem um livro todo deteriorado, né? Cheio de dedo com gordura e tal. Eu deixo ele lá porque para mim é muito importante, né? Foi o meu primeiro professor, o livro, né? Perfeito. E eu sempre fui de livro, a gastronomia, né? Estudar no livro. Hoje a gente tem a internet, né? Até eu já deixei um pouco os livros, mas ainda continuo tendo eles como minha principal fonte de acesso. Porque eu vejo e revejo, pego, olho, sinto, sabe? É diferente o livro, né? Mas a internet hoje te traz muita informação, inclusive formação. Tem gente que se forma chefe de cozinha pela internet. Não entendo como isso é possível, mas enfim. Mas existe, né? Curso à distância de gastronomia. Não está nada contra quem faz. Não estou aqui para dizer que não é bom. Eu não entendo, só isso. Eu acho que estou no direito de dizer que não entendo. Se alguém quiser gostar ou não, é um problema de quem não gosta. Mas eu não entendo. Porque para mim é uma área que precisa de prática. Você pode ter, talvez, pela internet, o conhecimento técnico. Certo? Como um livro me proporciona. Mas a aula prática tem a sua função. E ela serve, não adianta. Tem que ter prática. A pessoa faz e mostra, bate foto, faz vídeo, não sei. Tudo bem, funciona. Uma didática diferente. Sentir o sabor, o aroma ali para você passar para alguém, te dar um feedback. Isso. Esse feedback. E a formação de cozinheiro, acho que é aquela que você se joga na gastronomia. Tem muitos bons cozinheiros que se formaram na vida. Não é? E não precisamos nem muito longe, a gente sabe que tem. Você deve conhecer um, eu devo conhecer outro. E assim vai, né? Tem muitos bons cozinheiros, talvez deficientes de técnica, mas bons cozinheiros. Eu já conheci muitos bons cozinheiros, chefes, posteriormente, de alguma cozinha, que tinham um desenvolvimento dentro dessa área que é assim, admirável, sabe? Mas muito a gente percebia, eu como venho de uma formação acadêmica, eu via que faltava conhecimento técnico. E o técnico interfere? Interfere bastante. No resultado final. Com certeza, porque a pessoa, às vezes ela acha que sabe, mas ela não sabe. Entendeu? Ela tenta, ela faz, até um simples risoto.
Ela faz um caldo dentro da metodologia dela, dentro do método que ela desenvolveu, satisfatório, porém ignora que poderia ter sido melhor, Certo. porque não conhece determinadas técnicas Certo. que fariam ampliar ainda mais aquele talento natural que a pessoa tem. Aham. E também acaba matando um pouco o profissional, né? Porque é importante, por isso ler, por isso hoje a internet é bom. Está sempre atualizado. Então tem muitos cozinheiros bons, muitos. Não estou dizendo aqui que não pode ter, se não é chefe formado como chefe de cozinha, né? Como cozinheiro profissional, não vai ser um bom cozinheiro. Sim. Uma bobagem, pode ser um bom cozinheiro. Mas eu percebo que se não for atrás de conhecimento técnico, como qualquer profissão, né? Antigamente tinha o dentista, do cara que arrancava dentro chamava de prático, né? Um arrumador de osso. Perfeito. Nós vimos isso, né? Você tem mais ou menos a minha idade. Nós fomos, né? Inclusive, né? Quando eu era mais novo. Então, faltava talvez uma lapidação técnica. Então é importante. E essa lapidação vem na formação. Acredito que sim. Tem muitos que são autodidatos, né? Mas Sim. eu acho que nasce um a cada 50 anos, né? Vamos colocar assim. Perfeito. Tem uns que vêm já com isso de algum lugar, mas eu não sei. É difícil de achar. Mas tem pessoas que têm habilidade, mas precisariam ser lapidadas. Certo. É importante. Hoje eu acho que já tem faculdade, abriu um curso lá em Joaçaba, né? Eu mesmo já dei aulas também, né? Dei para Universidade lá de Joaçaba e tal. Hoje eu não tenho mais tempo, também não sei se eu iria fazê-lo com tanto zelo como eu fazia antigamente, né? As coisas vão mudando, a cabeça da gente vai mudando, os objetivos de vida é outro, então eu já não tenho mais a mesma pegada. Mas a consultoria, como eu falei, sim. Perfeito. Porque não ia necessariamente ensinar alguém a cozinhar. Eu não iria me focar nesse ponto em específico. A consultoria de gerir um negócio por Isso, completo. é como um todo. Isso. Então, não é o objetivo ensinar a pessoa A ou B a ser cozinheiro, né? Senão não adianta. É só ser cozinheiro. Pronto, acabou. Sucesso do restaurante. Mentira. Não é assim. É uma empresa. É uma ciência em torno. Assim como tem muitos bons cozinheiros com técnica, Sim. mas não conseguem montar o negócio. Ou falem. Porque é muito normal, até pode-se ver isso aí por fora, muito comum. A pessoa ser um chefe de cozinha muito bom, né? Ele ou ela, ser um cozinheiro muito bom, e quando abre um restaurante pouco dura, porque vai à falência. E não porque ele não tinha capacidade técnica dentro da cozinha, mas faltava capacidade técnica de administração. Eu sou casado, né? Minha esposa Graziane, ela me ajuda nesse ponto, me favorece enormemente, né? Eu me diria que eu me sinto nu se ela não estiver comigo, né? Ótimo. Dentro da empresa. Então, provavelmente já teria ido à falência. Hoje eu vejo, né? Mas você vai mostrar, vai dar consultoria falando isso. Eu digo sim, eu tenho consciência, mas a consultoria que eu vendo, com certeza eu teria acompanhamento dela junto. Então, o meu produto então até outras pessoas eu colocaria junto. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu acredito piamente nisso, né? Assim como a minha vida é um exemplo. Mas ela me ajuda muito. Eu acredito que seja. Eu tô aqui com você, ela tá lá fazendo a parte dela, né? Ótimo. Né? Vendo as notas, né? A minha conta bancária, eu até sei o que tem lá, mas ela sabe gerir aquilo de uma maneira formidável. Eu confio porque eu sei que está indo bem. Então, perfeito. Eu sei o que eu posso gastar, onde eu não posso, eu tenho condição. Eu leio, eu vejo os números, eu acompanho. Mas se não tiver alguém que você confie, por isso eu acho. Eu não sei, outro dia eu falei com. Quem foi que falou para mim? Que o Joaquim, que não sei, gordo que não escova os dentes. Né?
Eu tô gordo, mas não é nada de gordofobia e nem contra quem não lava os dentes. Mas enfim, a questão é que tem que ter todo cuidado agora. Né? Não pode falar nada, né? Você não vai preso. Né? Mas enfim. Mas vamos lá. Eu vejo que parece-me que ele teve há um tempo atrás um restaurante que faliu. E olha quem é o Jocan. Então a gente pode estar dizendo aqui. Né? Então, se não tiver um conhecimento atrás, alguém que te ajude, realmente fica difícil. Né? Aí tem que ter uma noção realmente do ramo que você vai atuar, mas para gerir um negócio não é só saber cozinhar. Não. E Marcelo, me conta uma coisa. Você, no teu ponto de vista, você vê que a pessoa nasce com o dom de ser cozinheiro ou a gente pode lapidar isso no decorrer da nossa vida? Não, pode lapidar, né? Com certeza, né? Então, isso é óbvio. Tem que ter. Quem quer tem ser, sonho... A pessoa tem que... É vontade, né? Uhum. É vontade de ter a vida escravizada pela cozinha, né? É verdade. Tem o ônus e tem o bônus. Há quem diga que é uma prisão de portas abertas um restaurante. Pode-se dizer que sim. Eu vou dar um exemplo. Nós estávamos conversando antes de começar e eu vou dar um exemplo prático para quem está aí ouvindo e vendo. Nós tivemos o feriado de Joaçaba agora, esses dias. Eu não sei quando que vai ao ar, então não vou ficar dizendo datas, né? Tivemos o feriado, mas eu já dei a letra, né? Esse final de semana eu sei de muitas pessoas que foram viajar. Feriado, né? Sexta-feira, uma brecha. Dá 3 dias, se o cara quiser, dá para dar uma passeada e tal. Dá para ir salgar os pés na água do mar, enfim. Eu não posso fazer isso. Né? Mas você é dono, pode botar os cozinhados. Eu digo, não. Se você tem um restaurante, depende de qual estilo gastronômico você pode até ir. Sim. Mas ainda assim, se não tiver o dono junto, um restaurante, é difícil dar certo. Posso dizer isso com muita certeza. Tá? Eu tenho um primo que é sócio inclusive em Balneário Camboriú, lá em Florianópolis, várias casas noturnas e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com eles tempos atrás. Ele também tinha restaurante e ele falou, eu saí dos restaurantes porque tem que estar o dono lá. Eu prefiro casa noturna. Casa noturna, vende bebida, não sei o quê. Compra tantos pallets disso, tal. Tem os garçons, coloca sistema, porte, tal. A gerência fica mais suave, né? Agora restaurante já não. E é isso mesmo, então você precisa estar lá. Se depender de você, o restaurante vai às estrelas. Senão, assim, eu estou num restaurante hoje que leva o meu nome. Hoje, eu faço um trabalho que como eu disse, é uma arte cada prato que monta. Né? Eu estou ensinando pessoas ainda a trabalhar junto comigo. Sempre, né? A rotatividade do meu restaurante é muito pequena. Porém, eu estou lá ensinando. Eu não posso me dar o luxo, e quem for trabalhar com isso vai perceber ao longo do tempo que você talvez não consiga tão facilmente sair. Você sai, né? Mas é muito difícil. Você vai estar feriado, você vai estar trabalhando. Porque, olha bem, eu tive um professor, acho que deve estar vivo ainda, espero que esteja, que eu gosto muito dele. Eu chamava Asdrubal. Ele mora em Ouro Preto, Minas Gerais, um mineiro. E ele falou bem no começo do curso, olha meninos, vocês precisam saber que tem o que vocês estão se enfiando aí. Vocês vão estar trabalhando quando todo mundo estiver se divertindo. Faz sentido. Pensem bem nisso, hein? Senão, bem no começo da faculdade, nem fiquem aqui. Tinha um jeito assim, sabe? Um trejeito muito, muito... Eu adorava ele, um amor de pessoa. Nunca mais o vi. Mas ele falou isso, eu nunca esqueci, cara. E ficou aquilo na minha mente, porque ele falou isso e eu fiquei... Cara, é bem óbvio o que ele disse, né? Tá? Sim. Qualquer um entende. Mas eu, embebido daquele fascínio de ser chefe de cozinha, de ser cozinheiro, numa faculdade de gastronomia, eu meio que ignorei aquele comentário, mas não esqueci. Né? E eu vim dar entendimento, claro, para esse comentário alguns anos atrás, quando eu vim ser dono do restaurante, entendeu? Porque quando eu era cozinheiro em outros locais, às vezes dava, porque daí você tem folga, você tem férias, né? Agora, se é um empresário, dono do negócio, muda tudo. E
até consegui ter menos, não fui tão sugado pela gastronomia quando eu fazia consultoria. E quando eu fazia eventos, que por um tempo eu fui tal de personal chef. O que é isso? Você vai na casa, no sítio, no terraço, no raio que parta para fazer a comida que o cara quer que você faça. E eu ia e fazia, levava tudo na garupa, né? E às vezes até fogão, às vezes eu ia no local, via o que dava para fazer. Antes de fazer, eu perguntava se podia conhecer o lugar. Aí via, olha, com isso que você tem aqui, dá para fazer isso. Mas eu errei antes, já fui sem saber, sem conhecer, cheguei lá, aí daí tem que fazer, já vendeu, já tem que receber e tal, dá um jeito, né? Mas eu fiz. E aí sim, porque daí trabalhava, vamos dizer, numa sexta-feira, ganhava os trocados, né? E tinha sábado e tal. E eu conseguia me livrar um pouco, né? Certo. Era bom. Era bem bom e eu não sabia. Agora não. Agora sou dono do restaurante, estou lá. E não tem muita escolha. Tem um momento de férias, Sim. Então, a gente trabalha bem enxuto. Eu não abro ao domingo porque tem as leis, né, CLT, que precisa dar folga, não sei o quê. Então, você precisa ter um quadro de funcionários maior. Então, não abro o domingo, me dei o presente, né, de ter a possibilidade de ficar com a minha família no domingo, de poder passear com meu filho. Hoje eu tenho filho, né, passear no domingo. Então o domingo é meu sabá. Entendeu? Eu não sou judeu, mas é o meu sabá. Então, enfim, só dando férias coletivas, aí você pode escapar. Mas não sei se eu fugi da pergunta que você fez. Tudo certo. Mas enfim, que é isso. Então tem que dar coletivos. E assim, hoje, baseado nisso que você falou, que você deu a consultoria, que pelo jeito você gostava bastante, você fazia esses eventos, personal gastronômico, né? Você gostava também. Hoje você vê que você é realizado com o restaurante, apesar de tudo, sim. Que legal. Claro, com certeza, né? Eu atingi o meu objetivo dentro desse tempo, né? Mas tô aí, né? Com sempre planos, sempre ideias, né? E pegando um gancho ali no que você falou, que para um restaurante dar certo, o dono precisa estar ali junto, o chefe precisa estar ali junto. E realmente eu vejo que é um diferencial talvez que você faz quando eu vou lá jantar. Não sei se é você mesmo que prepara a comida ou é alguém da tua equipe, mas acredito que tem tua supervisão, você está ali o tempo todo. Mas aquele detalhe que a hora que a gente está lá quase terminando de jantar, chega o chefe Marcel na mesa perguntando se está tudo certo e tudo mais. Não sou eu que faço. Cara, isso muda, né? Dá um selo, né? Isso aí. Carimba aquele negócio que já estava bom. Você chegou na mesa e o chefe perguntar. Sim, aí a pessoa se sente bem, né? Eu percebi isso no começo. Eu percebi e nunca deixei de fazer. E é algo que... Eu me toquei. Eu disse, nossa, logo que eu vejo eu via que as pessoas ficavam contentes. Eu ouvia o feedback das pessoas por aí, né? Dizendo, é tão bom quando você passa. Tem que passar e tal. E eu nunca deixei de fazer. Se eu posso, né? Pois é no final. Porque durante eu não consigo, porque como eu estou na cozinha... Muito pedido. Isso. Às vezes a pessoa entra e vai embora, eu nem vi. Né? Então, fica para quem fica mais no final, né, do restaurante. No expediente, né? Nas útimas mesas. Sim. Aí veio o último comando, eu olho, pergunto pros garçons, pro Bruno lá, né? Tem mais alguma mesa para pedir? Não. Então tá, então agora é só sobremesa? Só sobremesa. Daí eu olho o relógio, vejo que já passou, fechou o delivery, né? Aí eu vou lá fora. Ou se não, fico zanzando. Se tem pouco movimento, eu vou dar uma olhada lá fora, me encosto no balcão, pego um copo d'água e fico ali olhando quem está lá, o que estão tomando e tal. Legal. Aí eu faço a minha consultoria interna, né? Que daí eu fico ali olhando o que os garçons estão fazendo, o que a minha caixa está fazendo, né? Tentando melhorar o processo, porque são poucos os momentos que eu consigo fazer isso. E porque eu estou dentro da cozinha e eu tenho que confiar na minha equipe, né? E eu tenho que confiar no processo que eu coloquei. Isso. Tem que saber delegar. Isso. Então, eu posso dizer que hoje eu tenho um pessoal bem legal lá comigo.
graças a Deus, que Jesus abençoe eles. Amém. Eu gosto muito deles. Trato-os como minha família, né? São pessoas que a gente sempre tem o irmão que veio da mãe e tem os irmãos que a gente conquista, né? Esses são os irmãos que eu conquistei. Ótimo. Então, tá lá, pessoal, eu confio muito neles, eu gosto muito deles. Legal. E Marcelo, eu tenho um grande amigo meu de Urubici, que ele é chefe de cozinha lá no restaurante A Taberna. E a gente criou uma amizade com ele e ele falou assim, que a pior coisa para um chefe é você ter ali o prato ali, todo descrito ali no cardápio. Sim. A hora que a pessoa vai pedir, ela começa, mas tira isso, mas tira aquilo, tira tal coisa. Você também tem essa sensação? Sim, assim que... Tenho. É frustrante, né? Mas eu vou te dizer uma coisa que com o tempo eu aprendi também. A gente tem que ser humilde no sentido de... o que a gente não pode. Eu vou te dizer o que acontece com isso. Em dias de alto fluxo, quando a coisa está correndo muito, onde tem pedidos e você olha a comanda lá, a comandeira, não sei como se alguém fala por aí, mas para mim é onde ficam as comandas, né? Perfeito. Vem tudo lá e aí eu tô com várias assim. A gente diz que a gente está nadando, está atolado, né? Então estamos atolados. Aí vem o camarada lá, fizer alteração no prato de igual, agora não dá. Eu não sou do tipo, não vou fazer. Não. Calma, vamos ver o que é, né? Porque e eu explico isso para o cliente. Na verdade, o que você tem que falar para o cliente, eu acho que essa é a grande jogada nesse sentido, é para não ser grosso com o cliente. Perfeito. Né? Porque ele não está ali para isso, entendeu? Se ele quisesse, ele ficava na casa dele se autoflagelando. Mas não, ele veio para se divertir. Tem um momento de prazer ali. Não cabe, nem deve, e é hipócrita você ser escroto com a pessoa, porque ela quis mudar um prato. Incomoda, é verdade, incomoda, sim, mas não é o momento que você tem que fazer aquilo. Então, você tem que falar para a pessoa o seguinte, isso é o que eu faço, e se tiver outros donos de restaurante, vou dar uma dica. Explique isso que eu acabei de falar. Diz, olha, se dá para fazer, faça. Dá para tirar amêndoas, não sei o quê? Eu digo, tá, vamos tentar. Dá para tirar a cebola? Olha, nesse molho não dá, porque já tá, é um molho que no mise en place é feito antes, não tem como. Então, escolhe outra coisa. Mas eu tenho problema com glúten, não sei o quê. Vamos ver o que dá para fazer. Tem esse prato aqui e tal e tal. Sim. E se é um dia de alto fluxo e a pessoa pede, porque ela já teve a benécia de antes ter sido agraciado lá com uma alteração do agrado dela, e naquele dia de alto fluxo, no dia que ela teve a benécia de ter a alteração, eu já falo para a pessoa. E eu instruo os meus garçons a falarem exatamente isso. Hoje dá. De acordo com o movimento. Isso. Se é um dia de correria, não dá. Então, se você, cliente, e eu falo isso para eles assim, porque eu acho que é a maneira mais... O ser sincero é a melhor coisa. É a menor forma. Então, você fala assim, se você gosta disso, dessa forma, tá entendendo? Num dia de correria não vou fazer, mas venha num dia mais calmo ou chegue mais cedo. Que daí eu... Aí você programa para vir, eu vou fazer com o maior carinho para você, porque eu quero que você venha aqui gastar seu dinheiro. Eu preciso da sua grana, entendeu? Não sou hipócrita. Então venha gastar. Sim. Se sinta melhor e gaste mais. Cozinhar por amor é ótimo, mas eu preciso pagar a conta, né? Então também não é, entende? Então tá tudo ligado. Não ser idiota a ponto de jogar um cliente pela janela. Sim. Então eu explico isso para ele. Digo, venha. Então tem muitos clientes que eu conheço lá que gostam de coisas diferentes, assim, tipo, eu gosto do prato assim. Dá para fazer o spätzle com salmão em cima em vez do filé mignon, porque é o que eu coloco usualmente. Digo, sim, faço, sim. Mas tem que ser num dia calmo. Às vezes não. Às vezes até tá na correria, mas são mudanças tão sutis que não se dão muita dificuldade, não me dá muita dificuldade e eu acabo fazendo, sabe? Por exemplo, essa que eu acabei de citar do salmão. Mudar uma massa, entende? O que é um pouco incômodo, e às vezes eu assim, seguro, talvez isso aconteça com esse seu colega, seu amigo chefe, meu colega, né? A pessoa montar um prato como se fosse um hambúrguer de salada, né? Põe o ovo, tira ovo, coloca ervilha, não sei o que, cebola. Peraí, só um pouquinho, vamos colocar as coisas no lugar. Tenho esse prato aqui,
tenho esse aqui. Qual que você gostou? Esse aqui. Tá. Esse aqui não... Cara, pegar essa carne, essa massa, esse molho aqui, eu não sei quanto é que eu vou cobrar de você. Perfeito. Entendeu? Eu falo isso, é assim que eu explico para a pessoa, eu não sei dar o preço. Mas eu posso te cobrar um preço mais caro. Eu jogo o preço, porque eu não sei agora, não vou ter tempo agora de pegar, fazer uma planilha. Mas é tão pouco se você não é organizado e pensa numa forma meio esdrúxula de comandar teu empreendimento. Né? Mas eu trabalho de maneira mais calculada. Perfeito. Então o cara vem e monta e desmonta o prato, não é bem assim também. Então, às vezes, quando é muito... O cara quer fazer um Megazord lá, um negócio meio louco, assim. Eu explico isso. Digo, olha, então tá. Eu vou fazer. Mas o preço é tal. Né? Poderia custar, vamos dizer assim, um prato poderia custar R$10. Então é 17. Você quer fazer o teu X-salada aí? Vamos lá, eu faço. Mas vai pagar vai pagar, porque eu não sei quanto é que eu não vou me dar o risco, me colocar em zona de risco, de estar perdendo dinheiro. E né? parando tudo para fazer esse levantamento. Eu não vou poder, não tenho tempo agora. Você quer, eu faço. Aí num outro dia eu calculo e tal, daí você vem aqui e eu faço o preço melhor para você. Mas agora é isso aqui que eu posso te cobrar, porque eu não tenho condição de fazer diferente. Sim. Então, assim, sendo sincero com a pessoa, sempre explicando para a pessoa, não dando um coice, né? Porque eu já vi muito isso. Eu não faço. Vamos dizer que não. Não, cara, pois é. É o que dá vontade de fazer, do fundo do coração, sabe? De pegar o cliente e ver qual a janela mais próxima, sabe? Mas não dá. Você precisa do dinheiro daquela pessoa. Sim. Entendeu? Ela tem que voltar para o teu estabelecimento. Então é isso, eu tento mudar. E se a pessoa não gosta ou tem alguma coisa diferente, eu tento entender. Eu até pergunto para meus garçons, assim, quando vem o prato, se volta alguma coisa, estava tudo certo, entendeu? Deu algum problema? Às vezes volta metade de um prato, vamos supor, né? Um exemplo. Um pedaço de salmão, o cara grelhou lá, deu metade. Mas o que aconteceu? Não, disse que já comeu a entrada e tal. Não, come pouco, tem certeza? Digo, tem. Então, se eu tenho tempo, eu vou na mesa e pergunto. Entendeu? Viu? Aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa vai e te fala. Senão, estava tudo ótimo, não estava com muita fome. Daí você retorna para a cozinha e vê o que você pode fazer para melhorar. Perfeito. Entendeu? Porque você tenta dar o melhor acabamento possível. Com um prato, às vezes, tem gente que gosta de um jeito diferente. Sim. Entende? Sim, interpreta de uma forma diferente daquela que você tecnicamente pressupõe que seja correto. Certo. Né? Então você também está sujeito a essas interpretações. Né? A pessoa acha que ao ponto não é o rosado, é aquele que não tem mais nada dentro da carne, a não ser a cor. Eu penso que essa questão de pão de carne é algo que E é uma coisa que varia muito, entende? Mas ao ponto, aquela coisa, está rosado lá dentro, ainda tem sangue, não é nem sangue, que isso não é sangue. Né? É outra substância, né? Mas enfim, não está os detalhes, mas enfim. Se a pessoa vai voltar, tu fala para ela, não é o ponto, esse aqui é o ponto mais para bem passado. Então na próxima vez você pede assim, e eu vou fazer para você, porque senão toda vez que você vira eu vou ter que refazer e tal. É difícil acontecer, sabe? É bem raro acontecer esse entreveiro aí com relação ao ponto, né? Bem difícil. Posso dizer isso que faz muito tempo. Agora eu falei que capaz de acontecer essa semana. Né? É sempre assim. Mas faz muito tempo que eu não tenho esse problema. Mas é rápido para resolver também, entendeu? Não tem muito. Mas essa questão aí de ponto, eu e a minha namorada, quando a gente vai lá no teu restaurante, a gente pede realmente ao ponto, porque a gente sabe que vai ser aquele rosadinho com aquele líquido, então, e é o ponto que a gente gosta. E a gente cansou de, em outros lugares, de pedir ao ponto, e a gente pede, tá, mas como que é o ponto? Não, o ponto é rosadinho. Vem passado. Vem passado. O cara tem que ser meio faixa preta nesse negócio aí. O cara cozinheiro tem que ser... E até esse chefe amigo meu aí, ele contando uma história que uma vez ele não usa produto assim, nada que é congelado. Então, no cardápio lá dele, tem os dias que vai ter um prato lá que vai o filé. Que ele vai lá, pega tudo certinho, não congela. E ele falou que ele segue isso para manter uma qualidade maior. Tá certo. E daí é uma carne que é nobre, é diferenciada, ele tem todo um porquê que ele faz naquele ponto e tudo mais. Isso que uma vez chegou lá um cliente e viu, eu quero esse prato aqui. Tem, então beleza. Mas eu quero bem passado. Tá, bem passado quanto?
Não, quero assim que esteja seca a carne. Ah, ele foi lá na frente. Viu? Não dá. Eu, infelizmente, eu não vou fazer. Não dá certo. Desse jeito vai ficar muito M pontinho. Eu também acho. Eu entendi o que ele quis dizer. Então, assim... Sola de sapato. Tem tá. o lado do cliente que tem que ver o que ele vai gostar mais, mas... Eu acredito que a receita não é simplesmente só, vou fazer e pronto. Tem um porquê de juntar tudo e... Mas aí eu entro novamente no que eu te falei, eu preciso da grana desse cara. Se eu estou numa cidade que é, tipo, vamos lá, Balneário, Gramado, onde o público é flutuante, entendeu? Sim. Não é um público fidelizado. Ele anda hoje ali, daqui um ano... Vai daqui um ano. Talvez em 6 meses for um cara que possa gastar um pouco mais. Mas de qualquer maneira não é um cara que vai estar ali toda hora, né? Então, beleza. Mas se é um público que você tem que estar fidelizando, como é o meu caso, né? Joaçaba, tenho vocês aqui de Campos Novos, enfim, todos os municípios na vizinhança. Eu faço, cara. Sim. Você quer comer essa M pontinhos? Eu falo assim, mas quer? Tudo bem. Tudo bem. Você quer não? Quer seco? Quer? Você quer mesmo? Quer? Então tá. Sapato, Aí a gente deixa um pouco mais na chapa, né? Vamos lá. E é assim. Então, na minha visão, eu não vou e nem faço, e nem perco meu tempo em discutir com clientes. Você quer? Quer comer seco? Tá bom. Tá. Eu acho que é uma... né? Mas tudo bem. Gosto é gosto. Pergunta mesmo se é isso que o cara quer, né? Vai lá, pergunta mesmo. Não, é assim mesmo. Então assim. Tipo, salmão. O salmão meu fica suculento. Não é cru. Ele é o ponto mais, vamos dizer assim. Então ele fica... faço o selamento e tal, termina a cocção, tem as minhas técnicas de fazer, que o salmão fica selado e por dentro fica molhadinho. E às vezes tem gente que eu quero bem passado, que é o salmão seco. Aí você, tudo bem, deixamos mais seco, né? Precisa de mais tempo de cocção. A pessoa quer o seco, ótimo, então tá ali. Então para mim eu faço, cara. Eu sou que nem o teu colega, eu também trabalho com carnes frescas, refrigeradas, algumas eu faço a manuturação, né? Carnes aqui, inclusive de produção nossa aqui. Talvez seja o mesmo caso do dele. E realmente dá dó, sabe? Porque um animal não morreu em vão, tá entendendo? E assim, já é um negócio diferenciado ali. Que você... É catastrófico, né? Porque era um animal, um andante, né? Um irmão mais novo da gente. A gente mata para comer. Aí vai destruir aquilo. Mas se a pessoa quer, é o gosto dela, ela está tirando dinheiro da carteira, né? E eu quero que ela faça isso inúmeras outras vezes, inclusive gaste mais. Bom, faço. Tudo bem? Assim. É aquele negócio, gosto é que nem... cada um tem o seu. Mas eu tento sempre fazer, entendeu? Assim, as alterações, como eu te falei, eu sempre explico. Quer fazer alteração, a gente faz. Hoje dá, tem pouco movimento. É possível. Inclusive eu vou lá na mesa, gostou? Muito obrigado. Você vê a pessoa feliz, você vê o semblante, entendeu? Aquilo tira o asco da mudança, entende? Então eu falo sempre assim para o meu pessoal, cara, vem e fale comigo primeiro, antes de falar para a pessoa que vai fazer. Não fazemos assim, cara. Não, calma. Venha falar comigo, para a pessoa já saber que existe, né? Existe uma situação aí que não é faça do jeito que você quiser, porque eu não estou aqui só para aquela mesa, eu estou aqui para todas as outras. E às vezes entrando no modo automático, né? Quando a gente já tem o mise en place pronto, já tem um planejamento para montar aquele prato, né? Toda a equipe já sabe, às vezes não passa só pela minha mão. Né? Tem 3 produções, então cada setor faz uma parte. Todas elas juntas dão um prato. Mas são produções supervisionadas por mim, muitas vezes feitas por mim, mas finalizadas por uma outra pessoa. Eu preciso que a pessoa entenda que tem esse processo, né? Então venha falar comigo, daí o garçom vem até mim, volta até a mesa. Então ter esse pequeno teatro, vamos dizer, posso dizer assim, já mostra que não é de qualquer forma que você vai fazer.
Passa até um profissionalismo. Isso, sim. Mostra que existe isso, né? Então a gente vai lá e fala para a pessoa, pronto, é isso. A gente faz, hoje dá. Aí no outro dia de correria, cara, hoje está meio corrido. Então vamos fazer assim, você quer mesmo assim? Então deixa eu só fazer umas mesas antes. Tem mesa grande, tem mesa grande, dá mais dificuldade. Espera um pouquinho que eu já faço. Beleza? Aí eu faço. Pronto, fidelizei um cliente, cara. Entendeu? Então, no fim, na matemática, é ponto positivo. Sim. Fazer alteração. Sim. Entendeu? É chato. É frustrante muitas vezes, porque eu passo muitas horas, às vezes, pensando naquele prato. Não só pensando naquele prato, mas praticando aquele prato. Até chegar ao ponto em que eu considero perfeito. E consegue replicar aquilo ali. Isso, perfeito, cara. Que eu sei que se eu soltar essa pitada com isso, com aquilo, com aquele tempero, eu de olho fechado entrego a pessoa vai dizer uau. E daí a alteração corta toda essa... Totalmente. Entendeu? Então, cara... Mas vou ter que te falar uma coisa. Você deu uma brecha aqui que eu sei que a minha excelentíssima vai ver esse podcast. E a próxima vez que a gente for lá, ela é apaixonada pelo Spätzle. Então, que peça com salmão. Com salmão. Pode ser, cara. Fácil, mano. Fácil. Com amor no coração. Desde que você vá, né? Gaste seu dinheiro. Entende a jogada? Eu não tô... Eu quero tem que pensar nisso, entende? É o feeling do negócio, entender que realmente você gosta de cozinhar, você tem isso daí como uma paixão, mas lá no final das contas, você tem que pensar no agradar o cliente para ele voltar sempre. Tá tudo certo. Eu quero dinheiro no caixa, cara. Eu falo isso para os meus clientes. Meus clientes não, meus colaboradores. Gente, nós temos que fazer isso aqui com amor, tá? Nossa segunda casa, vocês têm a de vocês e aqui é a segunda de vocês. Né? Mas nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Sim, é um tá? negócio. Eu tenho que pagar o salário de vocês, temos o 10º lá no final do ano, tem férias, tem os encargos sociais. Então, tudo isso custa dinheiro. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Se nós não fizermos isso, não há razão de estarmos aqui também. Se é só por amor... Entendeu? Então, tem uma cliente que gosta do Spätzle com salmão. Até daqui a pouco, acho que até vou fazer o prato, então. Pronto, vou botar um prato no cardápio. Olha aí. Vou botar. Em primeira mão, alguém? Porque tem uma outra moça que adora. Quando ela vai lá, eu faço para ela. E por exemplo, me veio na cabeça, né? Ela vai lá, o marido dela, senta daí e vejo, aquela que gosta do Spätzle. Não, beleza, deixa. Já vamos fazer. Tá? Já sei como é que ela quer e tal. Vamos lá. Então eu vou botar. Você sabe que eu tenho os pratos assim, que eu uso um sistema eletrônico de controle de gestão da minha empresa, né? Hoje todo mundo faz isso, né? Não é nenhuma novidade, mas enfim, eu tenho os gráficos em que me mostram os pratos mais vendidos, e um dos mais vendidos era um dos que eu não gostava de fazer alteração e as pessoas pediam porque queriam e eu não sabia, botava o preço mais alto que eu achava que tal. Sim. Entendeu? E foi uma das horas que me abriu a mente, dizendo assim, deixa de ser ignorante, né, hipócrita, e faça. E vai no às vezes o teu anjo da guarda dá uns toque, uma hora você toca, cara. Entendeu? Tipo, e assim foi. Eu mudei, o espaguete era só com salmão, vinho branco. Né? Eu fiz com filé mignon, cara, vende um monte. Vende um monte. Entendeu? Já me falaram para botar um entrecô também. Eu digo, vou botar entrecô, vou botar frango, vou botar o que quiser. Só que tem que ter uma jogada dentro do cardápio, porque senão uma coisa ou outra fica velha. E aí se estraga. São todos produtos frescos, então uma montagem de cardápio também tem que ter cuidado. Mas enfim, o salmão tá no... Vou botar. Que show. Beleza. Próxima vez que for lá, então eu tenho certeza que ela vai... Não, pode ir, vai. Vou botar essa semana aí. Vou colocar. Marcelo, você falou em cardápio. Como que você falou ali também no início, que você já trabalhou com cozinha oriental, com tailandesa, com várias outras, e como que chegou a um ponto que você seguiu nessa linha que você está hoje? É uma paixão tua isso? Sim. Ou é mercado? Sim, as duas coisas. É que eu te falei, temos que ganhar dinheiro, né? Sim. Se não ia fazer só o que eu gosto, não ia dar certo. E só antes de continuar a tua resposta, e se fosse fazer só o que você gosta, qual que é a culinária que o Marcelo mais gosta?
Só carne. Só carne, mas daí tem que ter massa, tem que ter risoto, tem que ter salada, tem que ter sobremesa. Sim. Entendeu? Né? Então eu também não dá certo. Né? Mas a gastronomia oriental que tu falou aí, que eu trabalhei, eu gostei de trabalhar muito. Até hoje influencia na minha gastronomia, porque eu vim de uma cozinha brasileira, né? Misturada com a cozinha alemã, italiana, né? Indígena. Né? Então, depois eu tive o acesso à cozinha austríaca, que também mexeu bastante com a minha formação. Imagino. Então, assim, eu juntei tudo isso aí. E daí fiz o que a gente vende ali. Porque no fim da história, assim, ó, o que eu percebo, né? Mercadologicamente falando, em Joaçaba e região, não adianta criar pratos muito mirabolantes, entende? Com muito exóticos, com carne de um peixe, não sei o que, com molho, blá, blá. Cara, tem que entender que nós estamos numa cidade pequena, no meio do mato. Não que o nosso povo viaja muito, entendeu? O nosso pessoal aqui viaja muito e nos últimos anos o turismo tem se intensificado. O brasileiro tem ido muito mais, esses são números, né? Perfeito. Tem se ido muito mais para o exterior e para dentro do Brasil mesmo. Ele prova lá a iguaria, porque lá vai vender, porque lá é costume. Mas aqui ele quer comer o que ele se sente bem, o que ele conhece. Ou da cultura. Isso, Nossa. o que o cérebro dele automaticamente pede como mais aceitável, entendeu? Então... Lá fora a gente arrisca. Isso, porque é cultural. Tá. Lá já se come faz isso. Sentido. Come grilo, come carne de jacaré, carne não sei o quê. Sim. Aqui não encaixa a venda. Então, às vezes, tem algumas combinações dentro dos pratos e eu tenho isso comigo. Por isso que eu continuo com o restaurante aberto. Entre altos e baixos, eu continuo andando, entendeu? Porque eu percebi isso. A gente não pode ter pratos muito loucos. São coisas que você tem que entender. Senão você não vai andar com um restaurante na nossa área. Entendeu? Não vai. Você vai falir. E eu já vi vários indo à falência por causa disso. E eu já vi, e os caras vão em teimo e continuam fazendo. E os pratos, eu fico olhando, cara, eu olho. Eu não posso ficar falando. Então, senão eu também não vou, né? Eu não ganho nada e eu não tenho nenhuma motivação para ficar. Mas eu olho e digo, cara, essa não é a forma correta de trabalhar. Essas combinações aí não vão fechar. Você vai vender alguns pratos, vai vender alguns pratos, mas eles não vão se tornar os 3 mais vendidos do teu cardápio, nem a pau. Entendeu? Então eu fico olhando assim, putz, tá, tudo bem. Algumas coisas, tipo a cozinha, quando eu era mais novo, eu posso dizer assim, ó, tipo, 15 anos atrás, a cozinha japonesa na nossa região não colava. Hoje já é um fenômeno a venda. Eu sou um que adoro. Então, até um tempo não era, mas foi se trazendo. Lá no litoral tinha bastante, encaixou. Né? Peixe, vende-se bem, mas vende-se muito mais carne aqui, muito mais massa. Verdade. Entendeu? Muito mais risoto. Compreende? Então é isso. Eu posso ter algumas ramificações no cardápio com pratos, com produtos diferentes, pode, mas não transforme eles em carro-chefe, não, porque eles não são de venda expressiva, vão estragar, entendeu? A mise en place vai dar problema. Então, nessas situações que acaba quebrando o negócio. Acaba quebrando o negócio, o cara não se toca disso. E eu já vi isso várias vezes. Eu vejo até agora, nesse presente momento tem gente fazendo isso. Em Joaçaba. E eu vejo, eu olho, cara, que dó que dá, velho. Porque o cara é talentoso, mas ele não entendeu o que o público quer. Isso aqui vai dar certo lá em Florianópolis. Talvez, não sei nem se... Mas enfim, não aqui. Tem mais público para comprar essa maluquice lá do que aqui. Aqui é isso. Entendeu? Pode olhar a pizzaria. Tá sempre em movimento. Desde que a pizza seja boa, pizza vende. É o produto que mais vende nos Estados Unidos, né? Na Europa também tem. Se for ver, no Brasil também. No Brasil, o Brasil é um dos maiores consumidores de pizza. O que é a pizza? Massa, molho,
alguma coisa com queijo, talvez, né? Mas é massa e tal. Então tem coisas que já está introduzido dentro do inconsciente da pessoa e que vai vender. Então, se você quer ganhar dinheiro, você vai nisso. Ah, mas eu sou um chefe, eu tenho que me usar, não sei o que, tá, então faça isso. Mas aí você tem que entender o outro lado, que é ganhar dinheiro. Então eu meio que ando entre essa linha, sabe? Entre o ousado e o ganhar dinheiro. Então vamos lá. E eu venho trabalhando nisso. Então entra de novo a história das alterações e tal, né? Tira o ego pro lado, bota um pouco mais a lógica financeira de frente no negócio. Sim. Então é isso. É isso aí. Então, o que faz funcionar, eu acho que é isso. Talvez seja isso também, e eu acredito piamente que seja, que faz com que o negócio do Homo Chef hoje ainda continue vivo. Não sei por quanto tempo, que Deus permita que seja por um bom tempo. Como eu disse desde o começo, estou andando meio cansado, não é de agora, está com essa lida de estar trabalhando na sexta e no sábado e tal. Mas aí vai indo, né? Sim. A vida não é só o que a gente gosta, né? Mas é o que a gente precisa. Então, eu vou andando e espero dar certo seguindo essa minha fórmula aí, que é a fórmula que eu vejo que é o que encaixa a venda. 11 anos já tá. Dá para dizer que sim. Eu tenho total consciência. Eu sou dono do restaurante à la carte com maior tempo de porta aberta em atividade. Houveram outros em atividade. Em Joaçaba, sim, hoje. Em atividade, aberto em atividade. Perfeito. Tá? Teve o craft. Abre, fecha. Sob o comando do Klaus, ficou, acho que 15 anos. 11. Pode ser que vá até 15. Acabou. Vai. Vamos lá. Vamos ver, né? Mas não sei. Tudo é Deus na frente e eu atrás, né? Então vamos ver o que acontece. Se vai. Mas enfim, hoje aberto em Joaçaba é o mais antigo. Então, legal. Nem no restaurante da frente, nem na Getúlio, nem o próprio Craft faz 2 anos, né? Não sei se dá isso. Então, estamos ali tentando. Então, acredito que essa fórmula tem funcionado. E eu observo a venda também dos outros e tenho visto que a questão é essa aí. Trabalhar dentro da mente daquilo que nosso povo gosta. Senão eu trabalharia só carne, faria só carne. Eu só vendo carne. Só tenho ovelha, porco, carne de gado. Além de cozinhar, gosta de comer. Caramba. Que legal. E Marcelo, teus pratos hoje que estão lá no Domo são assinaturas suas ou de alguém e você replica para o teu negócio? Um pouco de tudo. Eu vou no dinheiro. Eu já acabei de tá falar. Dando certo? Perfeito. Um pouco de tudo. Eu tenho o prato que eu aprendi com o Klaus, né? E que eu fiz uma releitura em cima e apliquei na minha cozinha e está vendendo. Sim. Tem o prato que é clássico, tipo parmegiana, vende pra caramba, extremamente simples, né? E tenho pratos que são de minha autoria. Então eu misturo um pouco de tudo. Eu vou fazendo testes e vejo que encaixou, eu deixo. Entendeu? Tem algum prato desde o início do restaurante que continua? Tenho, tipo entrecô, tem o espaguete, o vinho branco que eu aprendi com o Klaus. Inclusive o Klaus trabalhou comigo uns 2 anos atrás, antes da pandemia. Quando começou a pandemia, ele teve que ir embora de volta para a Europa. E ele veio e ficou aqui no Brasil, já tinha fechado o CRA já há muito tempo, né? Daí ele veio lá, Marcelo, posso trabalhar? Sim. Daí ele me falou o seguinte: Marcelo, esse aqui é o prato que eu te ensinei a fazer, mas você deu o teu jeito de fazer diferente. Entendeu? E tá bom. Tá muito bom, mas é o teu jeito de fazer. Então esse aqui já ficou mais pro teu lado do que pro meu. Dizer. Digo, não, tudo bem, mas eu aprendi contigo, né? Então é um prato que eu trouxe da cozinha dele, né? Tipo Spätzle, aprendi a fazer com ele, mas o molho, a forma como monta também. Eu trouxe da minha área daí também, da minha parte italiana, né? Perfeito. Entrecô, risoto, um troço que eu coloquei. Né? Em Joaçaba até tinha alguma coisa tentativa e tal, mas o que encaixou mesmo o risoto no cardápio gastronômico de Joaçaba, tenho certeza foi o Domo. Que legal. Porque eu percebi isso, né? Eu comecei com uma sequência de risotos lá e aquilo meio que eclodiu, assim, foi. E uma coisa que o pessoal não dava muita atenção acabou virando um foco, né? E ainda tem essa sequência? Não, parei. Não faço mais. Tinha antes da pandemia, até fui teimando, porque os números já não estavam mais. Eu lembro de uma vez que a gente foi lá e... Tinha. Mas ela foi boa no início, depois ela começou a cair.
E cair no sentido financeiro, né? Como eu digo, tudo é dinheiro, né? Sim. O mundo gira em torno do money. Sim. Então eu vi que não tava mais, as linhas não estavam mais, estavam começando a se encostar entre a linha. Eu disse, não paramos aqui, não faz sentido, vamos focar no à la carte, que era desde o início o plano matriz, né? Então esse aqui. Ótimo. Entendeu? E aí larguei a sequência toda. Eu lembro uma vez que eu fui lá, inclusive o Bruno chegou e me falou, não, hoje a gente tá com um prato aqui diferente, não sei se isso fica no cardápio, mas era um prato que ia linguiça junto, alguma coisa assim, e fantástico. Ele falou assim, hoje tem um prato especial aqui do chefe e tal. Sim. Às vezes eu invento as loucuras. Faz também nessa. Tenho essa aí, tá aí, tem hoje, tem essa semana. Isso eu faço toda semana. E vende isso? Vende, são os pratos de estudo que eu falo, né? Porque aí eu faço um estudo, porque daí eu tô sempre melhorando o cardápio. Tem os pratos que são que nem uma concessionária, uma Volkswagen, uma GM, tem seus carros eles dizem de venda de combate, né? São os carros de entrada que eles dizem, né? Que eles vendem bastante, os 1.0, não sei o que eles nunca vão tirar. Sim. O Gol tá 20, 30 anos no menu da Volkswagen, o Corsa, não sei o que. Agora vem outro nome, eles botam outro nome, mas o carro, a fórmula é a mesma. Entendeu? É isso. Eu tenho pratos dentro da minha empresa que vendem. Não faz sentido tirar. Mas é mesmo sempre. Claro, para quem gosta. Tem cliente que vem aqui é fidelizado nisso. Sim. Eu tenho cliente que vai lá 8, 10 anos. Cara, eu como sempre esse aqui. Às vezes mudo, mas eu me arrependo, eu volto a comer esse aqui. Tá ótimo. Realmente é assim. Então eu não vou ser hipócrita de tirar. Então eu deixo ele lá. E esses ficam. Mas 40% do cardápio eu estou sempre navegando em águas desconhecidas, sabe? Então essas são... Daí eu pego um prato, tenho uma ideia, monto, testo, coloco para venda. Aí vai. É o prato sugestão. Vendeu? E eu já, pela experiência que eu tenho, eu já consigo entender se aquele prato vai fazer verão ou não vai dar certo ou não vai, entendeu? Então ele começa a vender, pô, tem bastante aceitação, os caras... Aí na semana seguinte dali uns dias vem e pede de novo aquele prato, eu já não tinha mais ele. Aí eu já compro o produto de novo, dou mais uma testada, entendeu? Você sente que... daí vai e deu. Daí beleza, encaixou a venda, deixa ele um pouco no cardápio. Aí ele navega lá dentro do cardápio, nesses 40%, ele fica ali. Aí, às vezes encaixa e fica. Daí um outro que era perene, de um tempo que já estava, mas não estava mais com venda expressiva, eu tiro e encaixo aquele. E daí eu fico sempre nesse troca, tira, coloca, tal. Então eu tenho sempre alguma coisa no cardápio, tenho sempre. Prato novo. Né? Você vai lá, tem um diferente, 2. Justamente por isso, porque eu não tiro um monte. Eu tiro pouco. Eu tiro um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E assim eu mantenho um cardápio saudável, entende? Ótimo. O meu mise en place saudável. O cardápio não é só montar um cardápio. Tem uma estrutura. Lá atrás, tem uma estrutura. Você vai ter um produto que você quase nunca vende, só tem naquele prato e ele vai estragar, entendeu? Quando você vai usar tá azedo, já mofou, sei lá, posso dizer, né? Mas então tem que ter um cardápio que o produto seja utilizado em mais 1 ou 2, 3. Perfeito. Ele está sempre girando e você está sempre com ele fresco. Entendeu? E Marcelo, conta aí para mim, para todo mundo que está nos acompanhando, a gastronomia para você hoje significa o quê? Significa meu ganha-pão, sustento da minha casa, da minha família, né? E é isso, cara. Não posso dizer mais nada. Porque no fim, o que eu vou falar? É poesia, não sei o que. É mentira, né? Eu vivo disso. Então, a parte romântica, há muito tempo, quando eu comecei, já ficou lá atrás, né? Hoje eu uso isso tecnicamente. Então, eu uso isso como meio de vida, né? É uma forma de viver, cara. Gastronomia, o cara que vive de gastronomia escolheu um estilo de vida. Certo. Né? Viver num restaurante, uma prisão de porta aberta, né? Não ter amigos, ter conhecidos, porque meus amigos eu tenho
aqueles de infância e tal, só que eu não vejo, não tenho condição de ver. Às vezes os encontro, conheço, converso, né, bato um papo, mas não tenho futebol, churrasco na quinta, na sexta, no sábado, não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época era assim. Fazer churrasco lá na terça-feira, não sei. Cervejada, vamos lá no sábado, sábado de manhã se encontramos lá no sítio do fulano, lá já vamos ficar até de noite. Não existe isso, cara. Entendeu? Nem sei o que é. Já vivi, mas não tem. Então gastronomia é isso, é um estilo de vida. É uma escolha. É ferver o cérebro no momento que está todo mundo de boa. Então às vezes o cara diz assim, os caras da gastronomia são tudo meio noturno, né? Que normalmente eu trabalho à noite. Sim, porque agora eu tenho filho, tenho família, né? Então já não tanto. Mas era, cara, de ficar até 3, 4 horas da manhã acordado, às vezes passando num barzinho, né? Quando eu era solteiro, principalmente. E era assim, porque era o momento, contrário de outros, né? Tipo, terminava o sábado à noite, não vai trabalhar no meio-dia, ficar até amanhecer. Sim. Hoje já não. Meu rumo é casa, né? Termino o serviço, fico um pouco lá no restaurante com minha equipe, converso, quando eu já não digo para todo mundo, hoje ninguém fica aqui, eu quero ir para casa. Eles entendem, né? Eu já começo a noite já falando, hoje ninguém fica aqui tomando cerveja, porra nenhuma, todo mundo ir para casa. Digo, que eu quero ir para casa. Então tá, todo mundo já sabe, já vai embora, senão eles ficam lá comigo. Então, a minha família, meus irmãos são eles, né? É com quem eu tomo uma cervejinha depois do trabalho, entendeu? Tomo um vinho depois do trabalho e com quem eu converso. Não tem. Então. E lá atrás, quando você resolveu fazer a faculdade de gastronomia, se você pudesse voltar lá, teria seguido a mesma escolha depois de tudo que você já viveu dentro da gastronomia? Não sei. Eu não sei, talvez sim. Não sei se... talvez sim. Porque eu não tenho, como eu te falei agora, o que eu falei, faz falta isso. Mas eu acho que eu sou muito feliz assim, cara. Entendeu? Tipo, eu estou imerso num cenário dentro da minha cidade. A minha figura como Marcelo, ela se colocou no município de Joaçaba como cozinheiro e ela me deixou numa posição que eu acho que se eu fosse um engenheiro, se eu fosse um advogado, não sei se eu estaria, entendeu? Com respeito pela profissão. Porque quando eu comecei, assim, há 19 anos atrás, e quando eu comecei a olhar, tipo, 21, 22 anos atrás, que eu comecei a olhar para a gastronomia, quem era cozinheiro era meio tipo, você vai ser mesmo, vai querer ser cozinheiro mesmo, vai morrer de fome. Eu digo, não, fome não, fome eu não morro, vou estar trabalhando com comida, né? Sei cozinhar, mas vai ser um pelado, vai ser um fudido, né? Daí era isso que eu ouvia, né? E era o que o pessoal achava. E tanto que eu queria provar o contrário, que eu me esforcei tanto para provar o contrário, que eu acho que até deu certo, né? Vou ser bem sincero mesmo. Serviu como uma motivação. Muita, porque daí a gente acaba não deixando isso ser verdade, né? Para mostrar que não, é possível, tá entendendo? Viver de gastronomia, né? A gente vê que tem donos de restaurante que se dão bem, são donos de restaurante. Não tem um chefe, não é chefe, ele é o dono. Aí entra, sai cozinheira, é uma esbórnia, né, cara? Tá sempre e tal. E daí luta, e daí o cara vê que ele tem você na mão, sabe, cozinheiro. Tem muito cozinheiro que não. Ele vê que está no cozinheiro lá, ele tá indo bem, o restaurante tá indo bem, graças ao trabalho dele, ele vai... Vou embora para outro lugar, o dono do restaurante toma Aí, acontece. Eu vi muito já essa cena. Então, assim, eu, por ser o dono tudo, já não tem esse problema. Então, eu consegui me manter, consegui provar que é possível sobreviver. Cara, tamo aí. Acho que hoje o que eu faço não mudaria, não. Que legal. Acho que não, cara. Eu tentei. Se fosse para ser diferente, teria sido já. E que nem você falou ali no início, é uma arte que você faz, né? E fazer uma arte
Dá um prazer também, além do dinheiro, Sim. dá uma sensação boa. Dá uma sensação muito boa. E melhor ainda quando você vê os números, né? Aí a sensação fica mais agradável ainda. Mas é verdade, cara. Se não der... por mais que eu ame a gastronomia, se eu ver que não tá mais dando certo financeiramente, eu mudo. Eu não tenho nenhum medo disso, sabe? Vai ser difícil, provavelmente não vai ser a mesma coisa. Mas eu teria que mudar, né? Tem que se adaptar, né? Mas enfim... Até esses dias também fiz um podcast com o Rafael da Charcutaria da Quinta. E ele falando que uma das coisas que para qualquer negócio dar certo, você tem que ter o prazer. E o prazer inclui também ver a conta boa, ver o negócio. Claro, mas funciona, sim, até saudável. Se não tiver legal, você não vai ter prazer para você. Não, saudável. Cara, inclusive essa charcutaria da Quinta aí é do caralho, né? Eu tava olhando as coisas, outro dia eu falei pra vir aqui e tal, e não me deu certo, e já veio umas 3 vezes já plano e não deu ainda. Puta projeto massa, né, cara? E fantástico, coisas maravilhosas. Coisa top de linha. Top de linha mesmo. E desejo sorte mesmo. E os planos deles, os projetos, são coisas bem interessantes. São coisas muito boas. E pessoas boas também. Viu? E planos para o Domo, para o Marcelo, para frente, pensa em abrir em outros locais? Não. Continuar como está? Não. Nunca pensou? Já tive oportunidades, claro, mas não quero. Não. E que a gente vê muita gente aí que está nesse ramo da gastronomia. Vou me arriscar, digamos assim, e vou ir tentar participar de um reality de cozinha. Eu já fui, até sem querer achei no meu... Eu tinha uma mochila que estava guardada há muito tempo, cara. Nem lembrava que eu tinha. Tinha lá passagem aérea e eu fui para um Masterchef fazer a eliminação lá. E daí a mulher que queria que continuasse fazendo lá disse: você pode vir fazer? Eu disse, nem seria inocente, mas eu acho que até muito responsável. Eu acho que eu fui. Porque ela disse: olha, você vai precisar ficar aqui em São Paulo, né? E tem alguém lá, como é que fica o teu negócio? Você vai poder deixar lá? Daí eu, cara, tem isso, né? Não tinha me tocado. E fica um bom tempo. Ela disse: olha, talvez demore uns 3 meses a gravação. 3 meses? Mas daí 3 meses meu restaurante fecha, eu vou à falência, eu falei pra ela, né? Daí ela disse: mas se você quer participar, é assim que funciona. Você vai ter que ou deixar alguém lá ou vai fechar o restaurante, mas vai ser bom pra você. Nossa, daí encheu a minha cabeça. Vai ser bom, você vai ver que você vai bombar, se der certo, isso aqui. Não, realmente, né? Calcule. Uma Bandeirantes, né? Uma rede nacional. Mais 3 meses ali. Mas eu disse, e se? Eu pensei. Eu fui cagão, mas cagão responsável, porque se eu ficasse lá um mês só, o restaurante fechado um mês. Na época eu não tinha caixa para ficar um mês fechado. Quem dirá 3? Quem dirá 3, ou 1 mês e meio, que fosse 2, então eu não tinha condição. Daí eu ia voltar, meu restaurante... o programa foi lindo, maravilhoso, sonho concluído, ótimo, né? Fiquei conhecido na televisão. Mas o meu negócio foi a bancarrota, fodeu, né? Daí eu volto a fazer o quê daí? Entendeu? Né? Tem a minha mulher, que sempre foi minha parceira desde o início. Daí ela... Quem que manda, entendeu? Aí vende o carro, vende não sei o que para pagar a conta, para dar conta para os funcionários, porque daí, claro, vem tudo isso na cabeça, né? Sim, aí eu disse, não. Eu falei, olha, então é o seguinte, então deixa para lá. A moça, então tá, então conversamos. Né? Claro, conversando já era dizendo então tchau, né? Então tá. Peguei de volta. E eu achei semana passada, cara, por coincidência. Até o negócio da Band, tudo, os papéis, onde é que era, a hora que tinha que chegar para fazer o teste. Eu achei tudo dentro. Cara, isso aqui não é dinheiro. Eu olhei, senti um envelope. Né? Às vezes a gente esquece. Né? É uma nota de 100. Passagem aérea, eu guardava, sempre guardei. Tá bom. Mas era um sonho? Não. Não, foi só um momento. Eu tinha um conhecido aí, um cliente meu. Por que você não vai lá? Eu escrevo você para você ir. Era bem o começo, era a 2ª edição.
Mas não. Aí eu fui e fiz a inscrição. Mas fiz assim meio na louca, tá ligado? Mandei, fiz um vídeo. Eu tinha um vídeo, na verdade, que eu tinha feito, acho que foi pra... Na época tinha RBS, lembra? Certo, que tinha RBS? sim. Alguma coisa assim. Daí eu tinha aquilo guardado, né? Bem feito, com edição bem boa, né? Vai que Nossa, perfeito. Mandei. Foi. E aí deu. Mas não dava, cara. Não tinha condição. Hoje também não pensa? Cara, devo cair na mesma pegada, né? Aí vai lá 2 meses, 3 meses. Até que ponto que vale? Tivemos aqui, né? O rapaz aqui de Campos Novos, que eu conheci, o Scapini, né? João Scapini. Uhum. Quanto tempo que ele ficou lá? Acho que uns 2 meses, 3. Entendeu? Por aí, E daí? por aí. Entendeu? Tem isso. Se eu fosse o cozinheiro de alguma empresa... É uma coisa. Chegava pro dono do restaurante e digo, cara, semana que vem eu tô indo embora, bicho. E a hora que eu voltar ainda vou trazer mais nome ainda pro teu negócio, porque eu então vou pra Rede aguenta Nacional. aí. Aguenta. Continua me bancando. Se eu voltar, Se eu voltar. Senão já assino, né, que fica o papel da discórdia aqui. E tá tudo certo. Já vamos fazer o negócio. Não, na boa, pode mandar eu embora. Tô indo pra São Paulo, fui, tchau. Talvez até ficasse por lá, mas quem sabe, né? Mas eu sendo o dono, não. Nem não. Não é esse o objetivo. Tem toda uma estrutura, um negócio não trás, tenho família hoje, sim, nem sou afim dessas paradas. Show. Fico com o meu negócio do jeito que tá, bem do jeito que sabe, não é querer não ser grande, não. Tá bom sim, cara. Tá ótimo. Tá ótimo, meu. Tá? Pra que mais tudo mudar? Marcelo, e pra gente indo pros finalmente da nossa prosa aqui, quero que você deixe uma mensagem, uma dica para quem está pensando em empreender, quais os desafios que vai encontrar, seja na gastronomia ou qualquer outro ramo, enfim, o que você deixa aí de uma mensagem dessa experiência aí que você já trouxe nesses 11 anos? Tá. Mensagem para quem quer fazer. Vamos lá. Eu acho que para o negócio de gastronomia em si, né? Talvez sirva para outra coisa também. Mas vamos lá. Que acredite e não desista nas primeiras dificuldades, né? Que é onde você, às vezes por uma desilusão, alguma coisa que aconteça, o cara pensa em se entregar. Eu já pensei em fechar o restaurante umas 200 vezes. Mas assim, pensar é uma coisa, fazer é outra, né? Ir para casa frustrado, triste. Então, eu sou muito religioso, sabe? Então eu nunca me deixei levar totalmente pela minha mente, sabe? Então eu sempre boto Deus na frente, coloco as coisas no lugar onde ela deve estar. Então, e assim, por incrível que pareça, quem tem fé que corrobore meu testemunho, posso dizer assim. Quem tem Deus não se atravessa, cara. Tá entendendo? Quem tem Deus pode confiar. O mal, ele nunca prevalece. Ele pode até triunfar por algum tempo, mas ele cai. E ele cai e você pode ver você vai ver ele caindo, se você está com Deus. Então, eu acredito nisso. Para quem está começando, que faça sempre, mas entregue na mão de Deus, que não, sem Ele não vai para lugar nenhum. Eu faço meu negócio hoje, só tenho meu negócio hoje, com certeza, absoluta certeza, porque Ele está na minha frente. Senão, nem pelo meu talento, nada. Porque não adianta nada, o cara ter talento. Ele pode ser talentoso, mas ele como pessoa é um bosta, entendeu? Se não tiver Deus. Então não vai para lugar nenhum, cara. Então quem está começando, entregue na mão de Deus, sabe? Eu não sei como é que faz, mas eu me ajoelho, eu sempre falo com Deus dessa forma, bem humildemente, porque Ele é o cara mais foda que tem tudo que está aí. E é isso. Se não tiver, é o que eu faço. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Isso não tem falha. Não tem errado. Que legal. E realmente, quando a gente tem Ele na frente de tudo, não tem erro, o caminho é certo. O caminho é certo. Tribulação pode ter. A gente está vendo aí a situação em volta, tudo é assim. O mundo é assim. Mas o bem, ele sempre vai ganhar. No fim, você vê que a curva vai, ela vai, mas lá no fim, ele vai vencer, entendeu? Então
Quem quer ter um negócio sempre pede que Deus vá na frente. Vai ser difícil, vai. Não tem nada fácil. Né? Isso, eu vejo que são provações que a gente tem que passar para chegar Você em algo também, lá na né? frente. Tem o teu negócio, você sabe como é que é. Então é assim. Que show. Basicamente Perfeito, isso. Marcelo, perfeito. Marcelo, e agora fazendo realmente o merchan, Sim. fala aí pro pessoal como encontra o domo, onde fica e tudo mais, Boa, redes sociais. gostei. Essa parte é boa. Vou fazer o jabá. Dia que tá aberto, horário. Trabalha de terça a sábado, das 18h30 até a cozinha ficar aberta até as 22 horas. Tá? A gente faz reserva, tem o Instagram, né? Pode usar lá, no Instagram tem o Trilink, onde a gente direciona a pessoa para conversar com a gente. A reserva é de meia hora, das 18h30. Última reserva a gente pega às 21h30, não às 22h. Cozinha encerra às 22h. Conversa com a gente, qualquer coisa diferente disso, né? Casamentos, eventos e tal, a gente faz. E fica lá em Joaçaba, perto da Igreja Matriz. Quando chegar em Joaçaba, Igreja Matriz, fica de frente para ela, 130 metros à esquerda. Perfeito. No andar de cima, embaixo tem uma loja de óleo automotivo e eu estou acima ali. Tem estacionamento? Estacionamento aos fundos, tem um posto de gasolina ali próximo, sobe, tem um estacionamento atrás, bem grande, bem confortável, tem um jardim bonito, tem espaço kids para as crianças, pai e mãe, né? Vão levar lá e tal, fico, mas eu vou deixar o filho aonde? Vai lá, tem lugarzinho para as crianças brincar, né? E você pode tomar teu vinho numa boa, pode desfrutar de uma gastronomia bacana e curtir uma noite legal e vai aproveitar o melhor que a minha equipe pode te oferecer. Perfeito, perfeito. Boa comida, uma boa carta de vinho, um ambiente agradável, vive realmente possível. Uma experiência fantástica lá. Obrigado, cara, pela oportunidade, agradeço. E espero ter contribuído aí com o teu canal, espero poder... Com toda certeza, com toda certeza. E falo assim, ter conhecido de vista, lá no restaurante, quando você passava lá na mesa, enfim. Sim. Mas agora conhecendo realmente a tua história, tudo isso que você compartilhou aí com a gente, começo a te admirar ainda mais. Obrigado, pelo irmão. profissional que Deus você abençoe você por tudo que você faz e realmente Obrigado. contribuiu bastante, não só para quem está acompanhando, mas digo para minha vida aí. Tá, obrigado, irmão. Que obrigado, eu igualmente. Foi fantástico mesmo. Obrigado. Desculpa aí se qualquer coisa que a gente fala, às vezes uns palavrãozinhos, mas E tá tudo certo. sai na força do mas obrigado também. Eu que agradeço mesmo. Pessoal, quem estiver ali por Joaçaba, vai lá, com certeza vai ser muito bem recebido, com uma gastronomia fantástica, vai se sentir muito bem e com certeza vai querer voltar, porque assim espera. O que ele faz lá, olha, assim a gente espera, vamos tentando, aos pouquinhos a gente vai ajustando e fazendo o que é melhor. Obrigado. Marcelo, brigadão por Obrigado. ter tirado teu tempo vindo aqui conversar aí com a gente. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, pode ter Prazer certeza todo meu. disso. Prazer todo meu. Eu que fico agradecido de você deixar eu vir aqui. Um momento e um lugar teu, um lugar tudo bonito, bem arrumado, técnico, tudo bem feito. É um lugar legal. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Show de bola. Quando quiser, os microfones sempre estarão abertos aqui para você. Obrigado. Quando quiser voltar, fique bem à vontade. Obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, já peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para sempre receber notificações aqui do que está acontecendo no It's Timecast. Nas nossas redes sociais também vai ter os trechinhos aqui da nossa conversa para você acompanhar, compartilhar e entender um pouco mais sobre essa história linda e esse projeto fantástico que é o do Marcelo. E muito obrigado pela tua atenção e até o próximo episódio do It's Timecast.